Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, né? Você que curte humanas. Nós estamos fazendo a análise do livro do professor, pesquisador, historiador Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. E essa aula ela tem capítulo duplo, capítulo 30 e o 31. O capítulo 30, a função da matéria, da metáfora, melhor dizendo, e o 31, o patrão, o feitor e trabalhadores. São esses dois temas. E com essa aula de agora, nós chegamos na metade do livro, tá? Então, é de muita alegria. Eu achei que a turma não ia curtir esse trabalho de análise de livro, mas tem sido bem aceito, tem tido ótimos views. Só tá faltando comentário, só tá faltando levante de debate, né? Mas tudo bem. Aproveitando o ensejo, antes de começar a aula, considere se inscrever no nosso canal, seu like, seu compartilhamento, sua inscrição é de suma importância, porque é um trabalho de utilidade pública, certo? O ensino público, a instrução, utilizar a ferramenta internet, o meu tempo aqui que eu disponibilizo, e sendo um trabalho de pesquisa e principalmente um trabalho de utilidade pública, é uma forma de você me apoiar com o seu like, que não lhe custa nada, e mantém esse canal sempre ativo para que alunos da atualidade, alunos da posteridade, possam utilizar nossa plataforma para pesquisa, tá certo? Então vamos lá. Então, gente, o capítulo 30, a função da metáfora, essa metáfora utilizada por Menóquio, ela tem uma função. E se você, ao decorrer que você lê o livro, isso não fica muito claro. Isso não fica muito claro porque vale lembrar que Menóquio está diante do tribunal da Santa Inquisição. Então, falar por metáforas seria uma forma de se defender, tá? Já que o que ele queria era estar no tribunal para poder expor ali as suas ideias e de alguma forma trazer ao convencimento, ele também precisaria se defender, já que o Tribunal da Santa Inquisição era um tribunal que poderia condená-lo à morte, né? Eles tinham esse poder. Para fazer jorrar o sangue vivo dos pensamentos de Menóquio, é preciso romper a crosta formada por essa terminologia, né? O que Menóquio queria realmente dizer quando falava de Deus, da Santíssima Majestade de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo e da alma? Essas coisas precisam ficar claras, porque senão ele seria só mais um religioso repassando aquilo que ele aprendia, aquilo que ele aprendeu, né, já que ele era um funcionário da igreja, ou por um tempo foi um funcionário da igreja, e aquele que ele aprendeu nas homilias. Ele não queria ser mais um repassador de informação. Ele estava ali com uma ideia que era diferente ou era contrária daquilo que a igreja defendia. Vamos partir do elemento mais evidente da linguagem de Menóquio, sua densidade metafórica. As palavras da experiência cotidiana já citada, criança no ventre da mãe, rebanho, queijo, e outras, né, outras tantas, são introduzidas por metáforas. As imagens que brilham no Fioretto della Bibbia, que foi um dos livros e a principal fonte de inspiração de Menóquio, tem um claro e exclusivo objetivo: o livro. Ele tem o objetivo de ser didático. Ilustram com exemplos de fácil compreensão os argumentos que se deseja transmitir ao leitor. Só que a função das metáforas nos discursos de Menóquio é outra. Observe que ele tem como base fonte o Fioretto della Bibbia, mas ele aborda de uma forma diferente, tá? Em certo sentido, ele é até invertido. Num universo linguístico e mental como o seu, fortemente marcado por uma fidelidade absoluta às palavras, ele era altamente literal.
Mesmo as metáforas devem ser tomadas com rigor ao pé da letra. O conteúdo dessa, jamais casual, faz transparecer a linha do verdadeiro e não explicitado discurso de Menóquio. Porque comecemos por Deus, que foi uma de suas metáforas, onde para Menóquio ele é acima de tudo um pai. O jogo das metáforas restitui assim ao epiteto tradicional e tão desgastado num sentido novo. Ele traz uma nova interpretação sobre Deus. Ele não traz Deus como um ser carrasco, como um ser vingativo, como um ser que carece de sacrifício. Ele traz a presença de Deus como um pai. E um pai para todos os homens. Todos somos filhos de Deus, da mesma natureza, a do que foi crucificado. O Cristo, ele não se intitulava o Filho de Deus, então, menor que ele faz essa comparativa. Somos todos filhos de Deus, da mesma forma daquele que foi crucificado. Todos, cristãos, heréticos, turcos, judeus, têm a mesma consideração por todos, e de algum modo todos se salvarão. Queiram ou não queiram, continuam sempre filhos do Pai, chamado por todos turcos, judeus, cristãos e heréticos, assim como um pai que possui muitos filhos e chama todos da mesma maneira, embora alguns não queiram, eles pertencem ao mesmo Pai. No seu amor, o Pai nem se importa que os filhos blasfemem contra ele, pois blasfemar faz mal só a si próprio e não ao próximo, da mesma forma que se eu tenho uma manta e decido desmanchá-la, faço mal só a mim mesmo e não aos outros. Isso foi uma das defesas que ele deu para dizer que blasfemar não era pecado. E acredito que quem não faz mal ao próximo não comete pecado. Somos todos filhos de Deus e se não fizermos mal uns aos outros, como por exemplo, se um pai tem muitos filhos e um deles diz maldito seja meu pai, o pai o perdoa. Mas se ele quebra a cabeça de algum outro dos seus irmãos, o pai não pode perdoar, ele tem que usar de justiça, ele tem que pagar por isso. E assim eu disse que blasfemar não é pecado porque não faz mal a ninguém. Tudo isso está ligado, como vimos, à afirmação segundo a qual é menos importante amar a Deus do que amar ao próximo. Próximo que deve ser bem entendido da maneira mais literal possível. Deus é um pai amoroso, mas distante da vida de seus filhos. Todavia, além de pai, Deus parece ser para Menóquio a própria imagem da autoridade. Por mais de uma vez ele fala numa Santíssima Majestade, ora distinta de Deus, ora identificada como Espírito de Deus ou com o próprio Deus. Além disso, Deus é comparado a um grande capitão que enviou como embaixador junto aos homens o seu filho, ou então a um homem de bem, quando ele explica: no paraíso, quem irá sentar naqueles lugares verá todas as coisas, e é parecido com um homem de bem que põe todas as suas coisas para serem vistas. O Senhor Deus é acima de tudo e literalmente um Senhor. Eu disse que, se Jesus Cristo era Deus eterno, não podia se deixar prender e ser crucificado. Eu não estava certo sobre esse ponto, mas duvidava, como disse, porque me parecia estranho que um Senhor se deixasse prender assim. Eu suspeitava que, tendo sido crucificado, não tivesse sido Deus. Um senhor, porém, a principal característica dos senhores não é trabalhar, porque tem quem trabalhe por eles, e esse é o caso de Deus. Quanto às indulgências, acredito que sejam boas. Observe que ele está respondendo às perguntas dos inquisidores. Porque se Deus pôs um homem em seu lugar, que é o Papa, e mandou perdoar, isso é bom, porque é como se recebêssemos de Deus, já que são dadas por seu representante. Contudo, o Papa não é o único agente de Deus. O Espírito Santo também é como se fosse o feitor de Deus. Esse Espírito Santo elegeu depois 4 capitães, quer dizer, agentes entre os anjos criadores. Os homens foram feitos pelo Espírito Santo segundo a vontade de Deus e de seus ministros. E como um feitor que participa da obra dos ministros, o Espírito Santo também pôs a sua mão. Deus é, portanto, não só um pai, mas um patrão. Um proprietário de terras que não suja suas mãos trabalhando e confia as incumbências cansativas aos seus feitores. Esses também só põem a mão em momentos excepcionais. O Espírito Santo, por exemplo, fez a terra, as árvores, os animais, os homens, os peixes e todas as outras criaturas.
através dos anjos que trabalham para ele, é verdade que Menóquio não exclui, respondendo a uma pergunta dos inquisidores nesse sentido, a possibilidade de que Deus tivesse feito o mundo sem a ajuda dos anjos. Quando ele responde, assim como alguém que constrói uma casa usa trabalhadores e ajudantes, mas se diz que fez tudo sozinho. Deus na criação do mundo usou os anjos, mas se diz que foi Deus que o fez. E da mesma forma que aquele construtor poderia ter feito sua casa sozinho, mas levaria mais tempo. Deus poderia ter construído tudo sozinho, mas em muito mais tempo. Deus tem o poder. Quando existe o querer, é preciso que exista o poder para fazer alguma coisa. Aí ele exemplifica. O carpinteiro, se ele quiser fazer um banco, precisa de instrumentos para fazê-lo. E se não tiver a madeira, sua vontade é inútil. O mesmo dizemos sobre Deus. Além do querer, é preciso o poder. Mas esse poder consistia no operar através de trabalhadores. Essas metáforas recorrentes são com certeza uma resposta à necessidade de tornar mais próximas e compreensíveis as figuras centrais da religião, traduzindo-as em termos da experiência cotidiana. Menóquio, que declarara aos inquisidores que suas profissões, além da de moleiro, eram as de carpinteiro, marceneiro e pedreiro, comparou Deus a um carpinteiro e também a um pedreiro. Mas da efervescência das metáforas emerge um conteúdo mais profundo, que é a criação do mundo. É mais uma vez, literalmente, uma ação material. Quando ele diz, eu acredito que não se possa fazer nada sem a matéria, e Deus também não poderia ter feito coisa alguma sem matéria. Um trabalhador manual, todavia Deus é um senhor e os senhores não usam as mãos para trabalhar. E se Deus fez, criou, produziu alguma criatura? Perguntou os inquisidores. Ao que ele responde, ele providenciou que fosse dada a vontade para que todas as coisas fossem feitas. Mesmo quando comparado a um carpinteiro ou pedreiro, Deus possui sempre feitores ou trabalhadores a seu serviço. Uma única vez arrebatado pelo seu discurso cheio de entusiasmo contra a adoração das imagens, Menóquio falou do Deus único que fez o céu e a terra. Na verdade, para ele, Deus não fez nada. Da mesma forma que seu capataz, o Espírito Santo, nada fez também. Quem pôs a mão à obra na criação do mundo foram os feitores, os trabalhadores, ou seja, os anjos. E os anjos, quem os tinha feito? Ele responde: a natureza. Foram produzidos pela natureza a partir da mais perfeita substância do mundo, assim como os vermes nascem do queijo. As primeiras criaturas que foram criadas no mundo foram os anjos. Menóquio pudera ler o Fiorito della Bíblia, e porque foram criados da mesma nobre matéria que existia, pecaram por soberba e foram privados de seus lugares. Mas lera também. Vejam, porém, que a natureza é submissa a Deus, assim como o martelo é a bigorna ao ferreiro, que fabrica o que quer, por exemplo, uma espada, uma faca ou outras coisas. E, embora use martelo e bigorna, não é o martelo que faz, mas o ferreiro. Isso, todavia, não podia aceitar. Sua visão teimosamente materialista não admitia a presença de um Deus criador, de um Deus, sim, mas era um Deus distante, como um patrão que deixa suas terras nas mãos dos feitores e dos trabalhadores. Um Deus distante, ou então o que dá no mesmo, muito próximo, diluído dos elementos, idêntico ao mundo, quando ele defende, eu acredito que o mundo todo, isso é, ar, terra e todas as belezas desse mundo, são Deus. Porque se diz que o homem é formado à imagem e semelhança de Deus, e no homem existe ar, fogo, terra, água, e disso segue que ar, terra e fogo e água são Deus. E disso segue ainda completando, mais uma vez, é imperturbável o raciocínio de Menóquio, onde ele se movia por entre os textos, né? Tanto a escritura como o fioreto. E isso de uma forma muito desprendida dos dogmas da igreja ou daquilo que a Inquisição poderia fazer contra ele. Tá? Então, turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se, volto a pedir, né? Se você gosta dessas matérias de humana, dessa análise de livro, considere se tornar inscrito do canal, estamos precisando de inscritos. E seu compartilhamento também é de suma importância.
Fiquem todos bem e até uma próxima.